como em um passe de mágica, o ano letivo está quase acabando e com ele vem o último dia de Enem. E aí aquele sentimento de nostalgia vai batendo e, como disse o Cazuza, o tempo não para. E assim como o tempo, o Nota 10 também não para de te levar conhecimento. Então preste atenção na nossa próxima aula para afiar um pouquinho mais do seu saber. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Daniel Bastos, tá? Sou professor de Biologia, sou formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e hoje a gente vem aqui com o TCM Nota 10 para mais uma aula. Essas aulas, pessoal, que são destinadas à nossa prova do Enem, tá? Prova de Ciências da Natureza, que ocorre no segundo dia, no segundo domingo, tá bom? E é uma prova muito capciosa, né? Uma prova que tenta pegar você nos detalhes. Tá bom? E aqui esse curso, como não tem como a gente ver todos os assuntos de ensino médio em poucos minutos aqui, né, na TV, no YouTube, a gente vem trazendo dicas, trazendo uma forma talvez de você entender melhor aquele conceito que antes você não conseguia entender, de abrir seus olhos para determinada coisa que você não estava conseguindo enxergar e de repente aqui com a gente você consegue. Né? Vou passar aqui o slide. Biologia, a gente vai ver hoje ecologia, tá? Tá aí meu contato, @prof. Daniel Bastos no Instagram. Você pode me procurar lá, tirar dúvidas, tá? Ver o conteúdo que eu posto também sobre as aulas, tá bom? A gente tá sempre postando lá, sempre tentando trazer a biologia que está no seu cotidiano, para que você consiga compreender o assunto, vivenciando ele, vendo o que você passa no seu dia a dia, porque biologia é isso, é o estudo da nossa vida, não é não? E aí, trazendo aqui, como eu sempre trago nas minhas aulas, os temas mais abordados do Enem, pelo menos nos últimos 5 anos, disparadamente ecologia é o tema mais pedido. Ecologia está entre aí pelo menos 30% do conteúdo do Enem, tá? Da sua prova do Enem, de 15 questões que você vai ter de biologia lá em Ciências da Natureza, pelo menos 30% ou são de ecologia, ou você precisa de conceitos de ecologia para poder entender essas questões, tá bom? A gente vai devagarzinho, né? Vamos começar por conceitos que são basais, tá? Não é porque são conceitos basais que não são importantes, muito pelo contrário. Aí é que vai dar base para você. Você tem que saber desses conceitos básicos, né? Que apesar desse nome, eles são muito importantes porque você só vai entender algo mais complexo lá na frente se você tiver essa base bem construída, né, bem feita. Se você consegue entender os principais conceitos básicos, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma de assimilar coisas mais complexas, assuntos mais complexos, tá bom? Bom, como eu disse, a gente vai falar alguns conceitos, tá? Primeiramente, eu vou para o nome, né, para a etimologia da palavra. A palavra ecologia. Eco vem de uma palavra grega chamada oikos, que significa casa. E logia vem da palavra logos, também grega, que significa estudo. Tá? Logo, temos o estudo da casa. Que casa, professor? A nossa casa, o meio ambiente, né, onde vivemos, né, onde vivem todos os animais, né, todos os organismos vivos, né? Eu não sei se vocês já notaram, mas geralmente quando você vai estudar ecologia, principalmente uma ecologia mais avançada, você vai ver ela na 3ª série do ensino médio, quando você está muito próximo do Enem, tá? E por que você estuda ela lá na frente? Porque primeiro você vai estudando ser a ser, tá? Organismo a organismo. Você vai estudar primeiro, talvez bactérias, vírus, depois mamíferos, aves, enfim, você vai estudando os seres e depois, somente depois, no final, você estuda a interação desses seres com o ambiente, tá? A chamada ecologia é isso, tá bom? Esse é o estudo que se faz do meio ambiente e dos seres que interagem com ela, tá? Começando, pessoal, por habitat. Tá aqui a palavrinha, ó, habitat. Habitat que muita gente define assim: é onde o ser vive. Pronto. É uma definição um pouco vaga, tá? Habitat é um conjunto de fatores ambientais que permitem que o ser sobreviva naquele ambiente,
tá bom? Então, não é necessariamente só onde ele vive, mas onde ele consegue, onde existem fatores que favoreçam a sua sobrevivência. Isso vem desde a evolução, tá bom? Porque tem seres, por exemplo, dando um exemplo bem tranquilo, se eu pegasse um pinguim e colocasse aqui na Caatinga, aqui em Mossoró, ele ali no centro, por exemplo, né? Meio-dia, ali naquela ponte ali do centro, que liga o centro ao Alto São Manuel, o pinguim ele vai passar extremas dificuldades, porque o pinguim é um animal que ele é adaptado ao frio, tá? Então, assim, aquele ambiente frio é propício para que ele sobreviva, para que ele reproduza, para que ele consiga desenvolver a sua vida, diferente do nosso ambiente, que é muito quente para ele, tá? Então, sempre que você escutar essa palavra, por que eu estou dizendo isso? Porque sempre no Enem, ou em qualquer prova de vestibular que você vai fazer, quando se tratar de ecologia, eles vão tentar confundir a sua cabeça entre o que é habitat e o que é nicho ecológico, né? O habitat, como eu acabei de dizer, são conjunto de fatores que propiciam o ser a viver naquele ambiente, tá? E o nicho ecológico é a interação que o ser tem com o habitat. São os seus costumes, né? É o que aquele ser desempenha, o papel dele, tá certo? Como assim, professor? Eu não consigo entender dessa forma que o senhor está dizendo. Bom, vamos lá. O pinguim, por exemplo, ele consegue sobreviver no frio, é lá o habitat dele, certo? Vamos supor lá no Polo Norte, é onde eles vivem, tá certo? Ok? Só que o pinguim, o nicho ecológico dele não é só isso, tá? O nicho ecológico dele é o quê? Ele põe ovos, tá? Ele caça peixes para se alimentar, tá certo? Ele consegue reproduzir em tais condições, ok? Vamos mudar para um animal, uma onça pintada, por exemplo. A onça pintada, o nicho dela é o quê? É estar descansando tal hora, é estar caçando em tal momento, é conseguir fazer a digestão. Ela é um animal, por exemplo, carnívoro, certo? Então, assim, o nicho é como aquele ser vive, como ele interage com o meio. É diferente de habitat, tá certo? Para você não se confundir. É porque quando a pessoa fala assim, habitat é onde o ser vive. Eu acho muito vago. Então, assim, ali tem um conjunto de fatores que colaboram para a vida daquele ser, tá bom? Do mesmo jeito, o nicho ecológico. Aliás, características fisiológicas também. Quando você notar que no texto vem descrevendo características fisiológicas, é essa hora que geralmente esse animal descansa, é essa hora que ele caça, né? Ele consegue digerir tal tipo de alimento, tal tipo de partículas. Então, assim, neste momento você vai perceber que, na verdade, o texto está falando não de habitat, mas de nicho ecológico, tá? Então, você vai saber diferenciar a partir daí. Eu vou pular esses níveis de organização aqui, porque a gente fala já dele. Vou falar de fatores bióticos e fatores abióticos. Por exemplo, nesse ambiente aqui que eu estou dando aula para vocês, existem fatores bióticos e fatores abióticos. Por exemplo, eu sou um fator biótico daqui. Eu sou um ser vivo e estou conseguindo transmitir conhecimento através dessa câmera aqui para você que está aí do outro lado me assistindo, certo? Só que existem fatores abióticos. Existe o vento, você não sabe, mas está frio aqui. Existem as luzes que estão na minha direção para que você consiga me ver bem. São fatores abióticos. Então, temperatura, umidade, vento, pH, vários fatores abióticos, eles participam do meio ambiente. Tá? E os fatores abióticos, como eu disse, são os fatores vivos, tá bom? Vamos agora dar uma passada aqui para a gente falar sobre níveis de organização, tá? Deixa eu trazer para cá, que eu botei uma questãozinha aqui no meio. Níveis de organização. Ou melhor, vamos responder logo essa questão aqui. Com o que a gente já conversou aqui, já dá para responder essa primeira questão, que muito provavelmente é sobre habitat e nicho ecológico. Exatamente. Questão 1. Essa questão é do Enem, tá? A gralha do cerrado, Cyanocorax cristatellus, que é o nome científico, é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado. Olha só, começou a descrever. Plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta de cauda brancas. Aí veja bem,
alcança até 35 centímetros de quê? De comprimento. E a espécie, ela é onívora. E a sua ampla dieta inclui frutos, inclui insetos, inclui sementes, inclui pequenos répteis e ovos até de outras espécies de aves, tá? Além das características morfológicas do animal, ou seja, além de como ele é formado, tá? Das características físicas do animal, a descrição da gralha do cerrado diz respeito ao seu. Veja bem, ele começa dizendo que é uma espécie de ave que tem esse topete aqui, ó, frontal alongado, tem uma plumagem azul. Essas características, pessoal, são características morfológicas, tá? São características da formação daquele ser. Além disso, ele descreve outras coisas, ó. Ele vem aqui e diz, ó, a espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, inclui insetos, inclui sementes, tá? Pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Tá bom, pessoal? Ou seja, ele está falando aí nada mais, nada menos do que essa alternativa aqui, ó. A alternativa C, errei aqui, ó. Da alternativa D, nicho ecológico. O professor também erra, não tem problema não. Nicho ecológico, tá? Por quê? Ele começou falando das características morfológicas, mas ele acabou falando do seu nicho ecológico, da forma de vida que essa gralha do cerrado desempenha, tá? É uma espécie onívora, né? E que inclui toda aí essa alimentação que o texto já fala. Então, o gabarito, letra D, tá bom? Letra D. Agora sim, a gente chega para falar sobre níveis de organização, que eu já tinha colocado aqui no primeiro slide, e a gente vai detalhar aqui nesse próximo slide, tá bom? Quando a gente fala em níveis de organização, a gente começa a estudar níveis de organização, pessoal, desde lá do ensino fundamental. A gente vê que a constituição das coisas começa no átomo. Esse átomo, quando ele se junta com outros átomos, eles formam moléculas. Essas moléculas, tratando-se de ser vivos, obviamente, quando se juntam, transformam-se em organelas. Essas organelas compõem células, que por sua vez juntas compõem tecidos. Esses tecidos formam órgãos, que órgãos juntos vão formar um sistema e todos os sistemas unidos de um ser vão formar um organismo, ok? Isso aí a gente já vê lá no ensino fundamental. Entrando ali para o ensino médio, a gente já consegue ter ciência desses fatos, tá? O negócio é que ecologia, a última formação que eu falei para vocês foi quando, na junção dos sistemas, a gente forma um organismo, tá? A gente forma um organismo. E a ecologia, ela vai estudar justamente deste organismo para frente, tá? Como assim, professor? Um organismo é um indivíduo, tá? Esse indivíduo, quando ele tem outros indivíduos iguais a ele, a gente costuma denominá-los de espécie. Por exemplo, a nossa espécie é a espécie Homo sapiens, tá? Como é que eu faço para considerar um ser, ele sendo uma espécie, tá? Para ele ser considerado uma espécie, esse organismo, ele tem que conseguir se reproduzir e tem que os seus descendentes serem férteis, tá? Não adianta, por mais que organismos de espécie diferente consigam formar um descendente, mas se esse descendente não for fértil, não é considerado uma espécie, tá bom? Então, professor, de novo, para ser considerada espécie, os organismos, eles têm que reproduzir, tá? E esses descendentes têm que ser férteis, tá? Eles sendo férteis, aí sim a gente tem uma espécie, tá? Você vai ver que entre parênteses aqui no slide tem a palavra espécime. O que é uma espécime? É a mesma coisa que espécie? Não, espécie eu já falei o que é para vocês. Espécime é um único organismo de uma espécie. Ora, se somos da espécie Homo sapiens, eu sou uma espécime dessa espécie, tá bom? Deu para entender?
Vamos lá. Então, beleza. Expliquei indivíduo para vocês e vou explicar agora o próximo, que é população, tá? Uma população, pessoal, é a junção de vários e vários indivíduos da mesma espécie. Espera aí, professor. Da mesma espécie quer dizer que se forem de espécies diferentes, não é considerada uma população? Exatamente. Você pode levar, se você quiser numa comparação um pouco até grossa, você pode dizer assim, a população brasileira ela é composta de brasileiros, que seria basicamente a mesma espécie. Tá? A população brasileira não é feita de brasileiros e espanhóis, por exemplo. Não é feita. Tá? Então é a mesma coisa, você está lá na Rio Branco, no domingo ali, correndo, ó, você correndo 5 km ali e aí levando 3 cachorrinhos. Você está levando 3 cachorrinhos. Eu posso olhar para vocês e dizer que você e os 3 cachorrinhos são uma população? Não posso. Tá? Eu posso até dizer que eles 3 são a população, tá? Mas vocês, desde que sejam da mesma espécie, obviamente, né? Só que você não é da mesma espécie dos cachorrinhos, então você não é considerado uma população com ele, tá? Então, para ser população, tem que ser indivíduos de uma mesma espécie. Beleza até aí? Show, vamos para frente. Para formar uma comunidade ou biocenose, já deixei entre parênteses aqui, ó, porque geralmente nas provas, essas comunidades elas também podem ser chamadas de biocenose, tá? Uma comunidade o que é? Comunidade é nada mais, nada menos do que a junção de várias populações, ó. Tá até aqui na imagem que eu organizei para vocês, ó, o organismo, tá? Esse organismo, ele, da mesma espécie, vários indivíduos juntos formam uma população e populações juntas formam uma comunidade. Mas, professor, eu só estou vendo os mesmos animais que aqui já estão, ó. Como é que aí tem uma comunidade? Você tem que contar essas plantinhas, ó. Você tem que contar também essa cobra que está aqui, ó, tem outra para cá. Então, aí sim a gente tem uma comunidade, porque nós temos interações entre seres vivos, né, de espécies diferentes, populações diferentes. Então, a gente tem uma comunidade, tá? Vamos para o próximo passo, que é o ecossistema, tá? Ah, professor, já sei. Ecossistema é uma junção de várias comunidades. Tá, vamos lá, tenha calma. Eu falei para você que uma comunidade eram várias populações juntas, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar agora o mesmo conceito de comunidade, ou seja, de biocenose, ó, que está aqui, e vai juntar com biótopo. Professor, o que é biótopo? Lembra que eu estive falando no primeiro slide lá sobre sobre fatores abióticos? Pronto. Fatores abióticos é a mesma coisa que biótopo, tá? Formações rochosas, tá? É um biótopo. Vento, que mais? Você pode imaginar aí, pH, temperatura, tá? São coisas não vivas, tá? Então, a interação entre biocenose, que é a parte viva, as comunidades, mais a parte abiótica, a gente vai chamar de ecossistema, tá? E ecossistemas nós temos vários. Aí sim, a junção desses ecossistemas vai formar o que a gente conhece por bioma. Agora, não se confunda. Vou fazer um desenho aqui para você, vou tentar, né? Fazer um desenho aqui para você e você vai poder observar daí de onde você está me assistindo uma coisa bem interessante. Por exemplo, aqui eu tenho uma árvore, tá? E eu vou fazer 3 linhas passando aqui nela. Eita, apaguei sem querer. Vamos lá. Uma. Ou melhor, vou fazer 2. Aqui, vou deixar 3 espaços. Deixei aqui o espaço A. Perdão, deixa eu voltar. O espaço A, o espaço B e o espaço C. Estou ficando jeitoso com isso aqui, viu? Vai dar certo. No espaço A, você pode observar essa parte aqui da ponta da copa da árvore, ó, do topo da árvore. Aqui, pessoal, eu posso ter um ecossistema, tá? Animais que só vivam aqui, interagindo com aves, tá? Aqui, nessa região do meio, eu posso ter um outro ecossistema. E professor, um outro ecossistema? É sim, eu consigo ter outro. E aqui, por exemplo, com animais que rastejam, com animais que vivem ali
a sombra das árvores, eu consigo ter um outro ecossistema. Então, numa árvore só, eu consigo ter 3 ecossistemas diferentes. Um ecossistema, aliás, vários ecossistemas formando um bioma, pessoal, você não pode entender isso como uma coisa uniforme. O bioma ele é altamente biodiversificado. Tá? Então, toda forma de vida que você imaginar, você pode encontrar dentro de um bioma, tá? Que é a junção de vários ecossistemas. Tá? Eu deixei aqui entre parênteses para vocês a palavra ecótones, tá? Ou ecótonos você também pode encontrar na sua prova, tá bom? É uma palavra que é muito usada, isso aqui é muito cobrado, porque isso aqui quer dizer faixa. Faixa de quê, professor? Faixa de transição, tá? Faixa de transição. Como assim, professor, uma faixa de transição? É uma faixa de mudança. Ora, você não pode estar aqui, eu vou desenhar aqui, de um lado aqui, Cerrado, tá? Do outro lado, a Amazônia. Beleza. Não tem uma linha determinando no meio que aqui desse lado é Cerrado e que aqui é a Amazônia, não. Essa área aqui, ela fica meio que misturada, tá? Com fatores aqui dos 2 ecossistemas, tá? Com árvores, com animais, né? É uma faixa de transição, é uma faixa de mudança. Isso aqui é chamado de ecótone, tá? Ou ecótono. Então você tem que ficar ligado nisso aí. Por quê? Porque essa área de ecótono é uma área altamente rica em biodiversidade. Tá? Porque seres de 2 ecossistemas, de 2 biomas ou mais, né? Eles conseguem ali viver naquele mesmo ambiente. É incrível. Tá? E aí vai acontecer processos de disputa por alimento, né? Processos de presa e predador, enfim. São fatores que são extremamente importantes para a ecologia e que você tem que entender. Tem assuntos sobre isso lá na frente, a gente vai dar uma conferida já já. Bom, você entendeu o bioma, então a gente vem aqui para dizer que o conjunto de biomas do nosso planeta, ele constitui a nossa biosfera, tá? O nosso planeta por completo, tá? Nossa biosfera é o conjunto de biomas existentes no nosso planeta, tá? Seja ele terrestre ou aquático, tá bom? Que a gente também vai citar alguns exemplos de ecossistemas aquáticos, por exemplo, nas próximas questões que a gente for vendo durante a aula. Passando aqui o slide, tem a questão 2, e ela diz assim: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha a idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Ora, eu estou procurando aí, pessoal, a representação desse texto. Esse texto está falando de quê? Ele está falando de um habitat, ele está falando de um ecótopo, ele está falando de nível trófico, ele está falando de nicho ecológico ou ele está falando de ecossistema? Vamos lá. De novo. Aqui, se você for ler o texto, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Já começa dizendo os hábitos, tá? Passa o dia repousando, geralmente no emaranhado de cipós, né? Corpo curvado. Quando em atividade se locomove vagarosamente, ele emite um som de tal maneira, parecido com assobio, tá? A cada gestação gera um único filhote. O que isso aqui está querendo dizer para você? Mais uma vez o gabarito, letrinha D, nicho ecológico. Ele está dizendo as relações que esse tamanduá tem com o ambiente em que ele vive, tá bom? Respondida essa questão, a gente vai dar uma pausa, tá? No próximo bloco a gente continua os estudos sobre ecologia. Voltando, pessoal. Bom,
Nesse retorno agora a gente já volta com a questãozinha, a terceira questão desse assunto de ecologia, tá? Questão que eu retirei da banca SESI Gran Rio, tá? Que é bem curta, diferente das questões do modelo Enem, tá? As questões do modelo Enem, geralmente, elas têm todo um aparato ali, né, do cotidiano, né? Ela é bem... pega uma contextualização muito grande de algum fato, né, alguma notícia, e aí traz a questão dentro daquela realidade ali para você. Essa é uma questão mais direta, que não parece tanto, mas que é esclarecedora diante do assunto que a gente viu no bloco anterior. Tá? Diz assim, um ecossistema tanto terrestre como aquático se define por... Nesse tanto terrestre como aquático, é aí que ele quer pegar você, né? Ele quer que você erre a questão com... Rapaz, será que é tanto terrestre como aquático ou não é? Ou é ou não é? Um ecossistema é um ecossistema, tá? Então vamos lá, letra A diz assim. Ele se define por, cadê? Letra A, exclusividade por todas as associações de seres vivos. Letra B, pelos fatores ambientais, especialmente climáticos. Quer dizer, você, na letra A, diz que você define um ecossistema pela exclusividade das associações dos seres vivos. É isso? Não, porque não tem associações somente entre seres vivos, só para começar, tá bom? Na letra B diz assim, pelos fatores ambientais, especialmente climáticos. Alguma coisa relacionada ao clima é que define o ecossistema? Também não. A gente já viu isso no bloco anterior, tá? Letra C diz assim, pela interação de todos os seres vivos, talvez fosse o que eu entendo por ser mais próximo de uma resposta, se a gente não tivesse visto que isso aí seria mais uma comunidade. Aí sim, quando essa comunidade ela entra em interação com os fatores abióticos do ambiente, aí sim a gente tem um ecossistema. Tá? Então a gente sabe que não é a C. A letra D diz, pela interação dos fatores físicos e químicos. Não falamos sobre isso. Apesar de que no ambiente a gente considera sim a interação de fatores físicos, interação de fatores químicos, mas não é isso que define um ecossistema, tá bom? Não é isso nem que define um ambiente, não é isso que define um habitat. Então, a gente não conversou de nada nem parecido com isso, tá bom? Na letra E, que eu acredito seja a questão correta, é pela interação dos fatores abióticos e bióticos. Com certeza, tá? A letra E, com certeza, é o gabarito dessa questão. A gente já viu que ecossistemas é a interação dos fatores abióticos, o que a gente chamou também no final do último bloco de biótopo, tá? Biótopo. Então, a interação dos fatores abióticos ou biótopo com os fatores bióticos, ou seja, os fatores vivos, tá certo? Os organismos vivos, ok? Letra E, beleza. Bom, a gente falou primeiro dos conceitos iniciais, tá entendido? A gente falou também dos níveis de organização, tá? Desde lá eu citei os do ensino fundamental, né? Desde átomo, molécula, célula, enfim. A gente chegou nos níveis de organização que a ecologia estuda, né? Que são espécies, populações, ecossistemas, tá? Mas agora a gente vai entrar na dinâmica populacional. Ou seja, falei de espécies, falei de populações, falei de ecossistemas, falei de biomas, falei de biosfera, mas agora a gente vai se ater à população. Vamos falar de dinâmica populacional, tá? Eu disse lá no início que população era um conjunto de seres da mesma espécie. Tá certo isso, professor? Tá certo. Só que quando vamos falar de dinâmica populacional, eu acrescento mais um pedaço aqui, está grifado para você, ó. É um conjunto de seres da mesma espécie, sim, mas no mesmo local e momento. Professor, cite um exemplo aí para eu entender. Vamos lá. Eu posso dizer assim, a população brasileira. Quando eu digo a população brasileira, você entende que é a população que está no Brasil. É ou não é? É.
Agora, se eu digo a população brasileira dos anos 80, a população brasileira dos anos 80 é a mesma população brasileira atualmente? Com certeza não é. Por que não é? Porque muitos podem ter saído do país, muitos podem ter chegado ao país, muitos podem ter nascido como nasceram. Eu, por exemplo, sou da década de 90. Então, na década de 80 eu nem existia. Tá? E muitos podem também morrer. Tá? Então, assim, essa dinâmica populacional, ela requer que a gente fale não só de seres da mesma espécie, mas se eles estão no mesmo local e na mesma época. Porque a gente vai falar de problemas dinâmicos. Tá? A gente vai falar de como essa população ela pode se alterar. Tá certo? Vamos aqui para o conceito de densidade populacional, que é o número de indivíduos, ó, já deixei até dividido aqui para você, como fosse uma fórmula. É o número de indivíduos por área, tá? Professor, por que o senhor colocou o volume aqui? Porque quando a gente vai falar de seres aquáticos, por exemplo, no oceano, a gente não fala área, né? A gente fala volume, tá? Então, é o número de indivíduos por área, por volume. Tá? Então, quanto maior o número de indivíduos, por exemplo, numa determinada área, maior é a densidade populacional dessa área. Tá? Você já deve ter visto muito esses assuntos, por exemplo, em geografia. Né? Ciências no ensino fundamental a gente vê muito. Tá? Então, assim, densidade populacional, número de pessoas, de organismos vivos, né? Pode ser pessoa, pode ser um animal, pode ser enfim, plantas, né? Número de organismos vivos por determinada área, tá? E aí, a gente tem que levar em consideração, pessoal, algumas taxas, tá? Quais são essas taxas? Eu deixei separadinho aqui para vocês, ó. Taxas, aqui a gente representa por N, ó, natalidade. O que é taxa de natalidade? A taxa de organismos que nascem, né? Aqueles que chegam até a vida. Esses aí são os que nascem, então a taxa de natalidade é a taxa de organismos que vão nascer, tá bom? Guarda aí. Taxa de mortalidade, que a gente representa por M, tá bom? Obviamente, como o nome já diz, a taxa de mortalidade é o número de indivíduos que chegam a morrer, ok? Taxa de imigração e taxa de emigração é aí onde você se confunde, não é verdade? Todo mundo se confunde. Se você não estiver estudando para isso agora, você se confunde, tá? Por quê? Muita gente não sabe que imigração é quando chegam e emigração é quando saem. Quer ver? Em determinado bairro de São Paulo tem muitos imigrantes italianos. Ora, esses imigrantes eram italianos que vieram para o Brasil, para São Paulo. Tá? Então, imigrantes são aqueles que chegam, eu vou até anotar aqui para você não esquecer. Você vai pausar o vídeo, certo? E vai anotar no seu caderninho para você não esquecer. Imigrantes, aqueles que chegam, ó. E emigrantes, aqueles que saem, aqueles que vão embora. Opa, deixa eu apagar aqui. Isso. Emigrantes são aqueles que saem. Então vamos lá, natalidade, os que nascem, mortalidade, os que morrem, obviamente, imigração, os que chegam e emigração, os que saem. Na dinâmica populacional, você tem que levar em consideração exatamente essas taxas. Porque você vai ver que um crescimento populacional, ele depende que o número de nascimentos, ou seja, de natalidade, mais a imigração, ele seja maior que o número de mortalidade mais emigração. Ou seja, os que nascem, os que chegam. Esse número dos que nascem e os que chegam, ele tem que ser maior do que aqueles que morrem e aqueles que saem. Tá? Os que saem e morrem, a gente soma e subtrai dos que nascem e chegam. Ok? Se essas taxas de natalidade e imigração não forem maior, na verdade elas forem menor do que as taxas de mortalidade e de emigração, aí a gente não tem um crescimento populacional, tá? A gente vai ter um declínio populacional, tá certo, pessoal?
Vou passar aqui para ver se a gente já tem uma questãozinha. Ah, não, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Porque quando a gente está falando de taxa de crescimento, a gente tem que observar duas coisas. Taxa de crescimento absoluto, taxa de crescimento relativo, tá certo? Que é, para simplificar para vocês, o que é taxa de crescimento absoluto? Pessoas, é assim. Se no primeiro vídeo tinha 100 pessoas me assistindo e no segundo vídeo tinha 200 pessoas me assistindo aqui, quer dizer, a gente cresceu quantos espectadores? A gente cresceu 100, ok? Ok. Mas o crescimento relativo é igual? É 100? Na verdade, até vai ser, nesse caso, vai ser 100%, porque dobrou, certo? Mas vamos dar um outro exemplo aqui, como esse que eu trouxe para você, está aqui na tela. Ó, a população A, no início de um determinado tempo, tinha 4.000 indivíduos, tá? Após um ano, esta mesma população subiu para 10.000 indivíduos. A pergunta é, ela subiu quantos indivíduos aqui? Eu já vou deixar separado aqui para a gente saber que o crescimento absoluto dela foi de 6.000 indivíduos. Ora, você tinha 4.000, foi para 10, ela subiu 6.000 indivíduos. Essa é a taxa de crescimento absoluto, é o número real, tá certo? Diferente da segunda aqui, ó, que na população B tinha 60.000, tá? E aqui, após um ano, ela já tinha 120.000. Subiu quanto de população aqui? Ora, obviamente, 120 dividido por 60 dá 2, então subiu 2 vezes, certo? Subiu, ó, 60 de forma absoluta, tá? E esse número ele foi dobrado, ou seja, de forma relativa, ela cresceu 2 vezes mais. Não sei se você está conseguindo me compreender, mas se você não tiver, eu vou falar de novo, tá? Ó, tinha 60.000 no primeiro momento, no segundo momento tinha 120.000. Subiu quanto essa população? 60.000, de forma absoluta. Mas de forma relativa, eu posso dizer que ela cresceu 2 vezes, não é? Ela tinha 60, foi para 120. Beleza. Ei, professor, quem tem a maior taxa de crescimento absoluto? Essa daqui, obviamente, 60.000 para 6.000, ó, 10 vezes mais. A população B, 10 vezes mais, ela cresceu. Porém, quando você puxa para a taxa de crescimento relativo, você vai ver que, ó, aqui tinha 4.000, subiu para 10, tá? 2 vezes, se ele subisse 2 vezes, ele ia para 8. Como ele subiu mais, ele subiu para 10, e se eu acrescentar esses 8 mais 2, eu estou acrescentando metade daqueles 4 que tinha inicialmente. Ou seja, ele subiu 2,5 vezes mais a população que ele tinha. Tá? Veja bem, tinha 4.000, subiu para 8. A taxa de crescimento absoluto foi 6.000, ok? Mas a taxa de crescimento relativo foi de 2,5 vezes. Ora, tinha 4 vezes 2,5 vai dar 10. Já no caso da população B, subiu 60.000 de população, excelente, porém, ele já tinha 60. Então, 60 com 60 deu os 120 do final, tá? Então, ele só subiu 2 vezes. Quer dizer, na taxa de crescimento absoluto, ele ganha de muito, né? 10 vezes mais, mas na taxa de crescimento relativo foi menor. Ele só cresceu 2 vezes, enquanto a população A cresceu 2 vezes e meia. Tá? Espero que tenha ficado entendido. A gente vai responder uma questãozinha aqui sobre dinâmica populacional. Tá bom? Diz assim, um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana. Tá? O que poderia estar prejudicando a produção e a armazenagem local de grãos. Tá? Ou seja, ele foi realizar esse estudo para quê? Porque a população de roedores estava crescendo e esse crescimento devido ao desmatamento pode estar atrapalhando o quê? A armazenagem, né? E a produção até de grãos no local. Beleza. Para cada uma das 5 populações analisadas, identificou as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração, que a gente já tinha falado, tá? Por indivíduo, obviamente.
ok? Conforme está ilustrado nesse quadrinho aqui, ó. Vou fazer a setinha aqui para você. Tá aqui, ok? Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maior prejuízo na produção e na produção e armazenagem de grãos? Ou seja, o que é que ele quer saber? Se ele está achando que os ratos, os roedores, na verdade, eles estão impactando nisso negativamente, quanto mais tiver com o passar do tempo, pior fica. Então a gente vai ver aonde esse número vai ser maior, tá? Obviamente, se eu for calcular todos aqui para vocês, a gente vai perder muito tempo com isso, tá? Eu vou direto nesse 4 aqui, porque aí a partir dele você mesmo vai calcular os outros, tá? Eu estou vendo que de natalidade, ó, eu tenho um número aqui de 52. Eu estou vendo que de mortalidade, eu vou botar desse lado aqui, mortalidade, eu tenho 25. Eu vejo que emigração, eles até trocam a ordem para confundir você. Emigração tem 12, tá? E imigração, que fica aqui, ó, do lado da natalidade, ó, ele vai ter 40. Quando eu somo isso aqui, pessoal, ó, dá 92 e esse aqui dá 37. Ok. Se eu pegar esses 92 e subtrair esses 37 que estão sendo levados para fora, né, na minha dinâmica populacional, eu vou ter aqui 92 menos 37 vai dar, menos 30 dá 62, menos 7 dá 55. Ao fazer o cálculo das outras alternativas aqui, vocês vão notar que nenhuma vai bater esses 55, vamos dizer assim, de saldo, né? Está crescendo em 55 unidades o número de roedores, né, a cada período de tempo, tá? Então, assim, essa vai ser a que vai causar maior prejuízo, uma vez que os roedores, eles causam esse prejuízo tanto de produção quanto de armazenamento de grãos, tá bom? Letra D, tá? Não vou calcular todos aqui, porque senão a gente tem que ficar o dia, tá? Ó, tem outra questão aqui, e ela diz assim, ela também foi retirada do Enem. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, tá? Como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. Espécies exóticas, geralmente, pessoal, são espécies que elas não são típicas daquele local, né? Geralmente, elas podem causar até prejuízo, tá bom? No experimento, nem sempre, tá? Mas podem causar. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso de peixes ao alimento. E comparou o resultado com uma área adjacente, ou seja, ali próxima ao lado, tá? Na qual os peixes eles tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias dos experimentos, tá? Diz assim, ó, aqui nesse lado esquerdo, a gente tem a área com tela, ou seja, a área protegida. Nesse outro lado, a área sem tela. Ok. Tenho aqui as espécies exóticas, tem água, a craca, o mexilhão e a assídia, tá? A gente vai ver que na área com tela, a gente tem 100 indivíduos por metro quadrado de algas e na área sem tela, a gente tem 110, ok? O tamanho médio aqui dos indivíduos, ó, na área com tela, 15, na área sem tela é até maior, beleza. Da craca, o número de indivíduos por metro quadrado é 300 na área com tela, tá? Na área sem tela, a gente tem 150 indivíduos, tá? Nessa área sem tela, eles medem 1,5 centímetros, na área com tela, eles medem 2 centímetros, tá? O mexilhão, na área com tela, temos 380, né? E o tamanho deles de 3 centímetros. Já na área sem tela, a gente tem 200 indivíduos por metro quadrado de 6 centímetros. Ok. E a assídia, gente, na área com tela tem 55 de 4 centímetros e na área sem tela a gente tem 58 de 3,8 centímetros. Tá bom? O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade de
Então, vamos analisar. Ele colocou peixes, tá? Para controlar uma densidade populacional. Tá? Na área que não tem tela, você vai observar que tem 200 mexilhões por metro quadrado. Tá? Na área com tela, nós temos 380 mexilhões, tá bom? Por que eu estou focando nos mexilhões logo de cara? Porque é um número que variou bastante, tá? Se você pegar aqui as algas, elas não variaram muito, tá? A assídia também não variou muito. Ficou mais entre a craca, tá? E o mexilhão, ok? Então, passando aqui para os mexilhões, a gente vai ver que na área onde esses peixes eles estavam com tela, esses mexilhões, existiam 380 deles com 3 centímetros, tá? Com 3 centímetros. E aonde não tinha tela, só existiam 200, porém, 200 de 6 centímetros. Aí olha o que a alternativa C diz. Eles controlam os mexilhões, mas predando especialmente animais pequenos. Você nota que tem essa diferença, mas que os animais maiores, não eram predados, e sim esses pequenos aqui, Basicamente, eles foram excluídos, tá? Porque os que sobraram foi de uma média de 6 centímetros, tá? Então, assim, se você olhar para cá, ela teve uma diminuição aqui na craca? Teve. Mas do tamanho de 2, tamanho de 1,5 aqui, E na alternativa B vem dizendo assim, cracas predando especialmente animais também pequenos. Mas não foi, os pequenos continuam. Eles predaram os maiores, tá? Então você vai ver que eu já fui direto na C para você entender que, primeiro, a gente está falando dos mexilhões e o porquê. Ele está predando especialmente animais pequenos. Veja que no primeiro caso, eram os de 3 centímetros, que foram predados, e na área adjacente, só os de 6 que conseguiram, vamos dizer assim, sobreviver. Seguimos para a curva de crescimento populacional. Eu vou ser breve nessa curva de crescimento populacional, por causa do tempo, tá? Tempo do vídeo. Você vai notar que essa curva de crescimento populacional, ela vai ter essa primeira curva aqui, essa primeira área, que a gente chama de curva em J, que é a curva de potencial biótico. Quer dizer, nas condições mais propícias possíveis, nas condições ideais, né, o número de indivíduos com relação ao tempo, ele ia crescer assim, de forma exponencial, muito rapidamente. Ora, tudo perfeito, comida disponível, tudo. Então, esses animais iam se desenvolver, iam se reproduzir e tudo legal. Só que a gente sabe que no ambiente que a gente vive não é assim, né? Existem resistências, né? Existem fatores como, por exemplo, predadores, né? Como a própria competição por alimento, né? A falta desse alimento, né? Parasitas, enfim. Aonde você está vendo aqui resistência do meio, é justamente isso que eu estou falando. Essa resistência aqui atua para que essa curva ela não seja tão íngreme, então ela vai deixar de ter esse crescimento exponencial e vai ter um crescimento um pouco mais lento, e que vai chegar uma hora que ela vai meio que estabilizar. Aí depois ela vai ficar somente oscilando. É nessa hora que a gente conhece o tamanho populacional máximo suportado por um ambiente, tá bom? Aqui tem uma questãozinha. Bom, e temos essa parte de cadeias e teias alimentares que vai ficar para o próximo vídeo da gente, tá? Tanto eu vou deixar essa questão aqui, número 6, como a parte de cadeia e teia alimentar para o próximo vídeo da gente, tá bom, pessoal? Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá certo? Qualquer dúvidas, vou voltar aqui para você ver. Você pode deixar aqui nos comentários, tá? A sua dúvida, caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube. Mas você pode ir lá no meu Instagram, @profDanielBastos, perguntar, professor, na parte X daquela aula eu não entendi muito bem o que o senhor estava dizendo, tá? E eu vou lhe responder com o maior prazer.
Pode ser que demore um pouco, mas eu respondo, tá bom? E assim, curta o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, tá? E se você está assistindo, está gostando, no próximo TCM Nota 10, esteja com a gente de novo aqui. Tenho certeza que vai ser a aprovação no Enem. Voltamos, School Friends, e bora prestar atenção na nossa próxima aula para afiar esse conhecimento. E aí, galerinha, professor Lucas Martins de volta para dar continuidade nas nossas aulas de física. Vamos lá. Pessoal, hoje nós iremos para um assunto muito cobrado na nossa prova do Enem, que é justamente a cinemática. Galera, nós temos que lembrar que a cinemática é aquela parte da física em que nós vamos aprender a analisar o movimento, tá bom? Porém, quando a gente analisa o movimento de um corpo, nós vamos analisar o movimento sem nos preocupar com a força que colocou aquele corpo em movimento ou com a força que colocou aquele corpo em repouso, tá bom? Na cinemática a gente não se preocupa com isso. Nós iremos ficar preocupados apenas com algumas grandezas físicas, que é justamente a distância percorrida por um corpo, que vai ser o intervalo do tempo que um corpo levou para percorrer um certo trecho. Nós teremos também a velocidade média e aceleração, tá bom? Então, mais uma vez, a cinemática vai ser aquela parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com o que colocou aquele corpo em movimento, com o que motivou, ou seja, sem se preocupar com a força que age sobre o corpo, tá bom? Ela vai se preocupar apenas com essas 4 grandezas que eu mencionei, que é justamente a distância, tempo, velocidade e aceleração, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o estudo da cinemática ela vai ser dividida aqui em algumas partes. A primeira parte da cinemática que nós iremos estudar vai ser aqui o movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, certo? Nós teremos também o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV. Nós teremos a queda livre e lançamento vertical. Lembrando, queda livre e lançamento vertical é uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? E nós teremos aqui os lançamentos de projéteis. Nós vamos ter lançamento horizontal e lançamento oblíquo, tá bom? Então a cinemática é dividida nessas 4 grandes áreas, beleza? Então nós vamos começar aqui falando sobre o movimento retilíneo uniforme. Galera, quando eu falar a palavrinha movimento, pense comigo. Quando eu falar movimento, vai dar uma ideia de quê? De velocidade, certo? Um corpo está com movimentação. Se ele está com movimentação, ele está com uma certa velocidade, tá bom? E essa velocidade vai acontecer em uma trajetória o quê, ó? Vai acontecer uma trajetória retilínea, ou seja, uma trajetória em linha reta. E essa trajetória em linha reta, ou seja, essa velocidade em linha reta, ela vai ser uniforme. Quando eu falo uniforme, dá a entender que é algo que muda ou é algo que é parecido, que é o mesmo. Pessoal, uniforme é algo que vai ser o quê? O mesmo, tá bom? Então, o movimento retilíneo uniforme vai ser aquele movimento em que a velocidade vai ser uma velocidade linear, ou seja, em linha reta, com velocidade o quê? Constante, tá bom? Então, ó, essas são as características do movimento uniforme. A aceleração do movimento vai ser igual a 0. Ah, Lucas, o que é aceleração mesmo? Lembra, a aceleração é aquela grandeza física que vai modificar o vetor velocidade. Quando eu estou em um carro, por exemplo, quando eu piso o pé no acelerador, a gente sabe que ali eu estou provocando uma aceleração no carro. Quando eu provoco essa aceleração, o que é que acontece com a velocidade do carro? Ela aumenta, tá bom? Porém, aqui no movimento retilíneo uniforme, não. A aceleração do carro, a aceleração do corpo, ela sempre vai ser o quê? Constante. Ou seja, se eu estou a 50 km por hora, eu vou continuar a 50 km por hora sem ter uma variação da velocidade do módulo dela, tá bom? Ou seja, se eu não tenho essa variação da velocidade, é porque a aceleração do sistema é 0. Então, sempre no movimento retilíneo uniforme, a aceleração do sistema vai ser 0, tá bom? Galera, e o módulo dessa velocidade vai ser constante, tranquilo? Aí, ó, aqui é justamente a equação mais famosa da física, em que velocidade média vai ser o quê? ΔS sobre ΔT. E ΔS é justamente o quê? A nossa distância percorrida. E o ΔT é o intervalo de tempo que eu levo para percorrer essa distância, tá bom? Galera, eu posso abrir essa equação. Quando eu abrir essa equação, eu vou ficar com a famosa função horária da posição, certo? Que é o nosso sorvete, no qual S é a posição final, S0 é a posição inicial,
V é a velocidade. Ah, Lucas, essa velocidade é a velocidade inicial ou final? Lembre, nós estamos aqui no movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme é caracterizado pelo valor da velocidade ser o quê? Constante, tá bom? Então, essa velocidade aqui, não importa se é no início ou no fim, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre vai ser a mesma, tranquilo? De boa? Galera, e nós vamos ter aqui um gráfico de posição em função do tempo. Nós temos que lembrar que quando o gráfico, aqui é uma reta, é uma função do primeiro grau, certo? Lá da matemática. Quando o gráfico está com essa inclinação positiva assim, ó, a gente tem que saber que o movimento é progressivo. O que é um movimento progressivo, Lucas? É justamente o movimento em que a velocidade ela vai ser positiva, ou seja, ela vai ser maior que zero. Já nesse outro caso, o movimento é um movimento retrógrado, ou seja, a velocidade ela vai ser negativa, tá bom? Galera, quando a gente analisa aqui, quando nós analisamos aqui, essa reta, nós vamos perceber o seguinte, ó, observe que quando o tempo aumenta, o que é que acontece com a posição? A posição, ela vai o quê? Aumentar. Então, no movimento progressivo, eu percebo que a velocidade vai ser positiva justamente quando acontecer isso. Quando o tempo aumentar, a velocidade, a posição do corpo, ele também aumenta. Já no movimento retrógrado, quando o tempo vai aumentando, ó, com o passar do tempo, a minha posição, ela vai o quê? Ela vai diminuir, tá bom? Então, no movimento retrógrado, a posição diminui com o passar do tempo. Com isso, nós chegamos na conclusão que esse movimento progressivo, eu estou a favor do meu movimento, ou seja, a velocidade é maior que zero. No movimento retrógrado, a velocidade vai ser menor do que zero. Tranquilo, galera? Aí aqui nós vamos ter um gráfico de velocidade em função do tempo. Observem que se o movimento é retilíneo uniforme, nós já aprendemos que nesse movimento a velocidade ela vai ser o quê? Constante, certo? Ou seja, o módulo da velocidade ela não varia com o passar do tempo. Se eu estou com 50 km por hora, eu vou continuar com 50 km por hora em qualquer instante de tempo, tá bom? De boa? Aqui, ó, do mesmo jeito. Percebam que a velocidade ela vai ser o quê? Uma linha reta. Aqui, ó, ela vai ser constante, ou seja, quando o tempo vai aumentando, a velocidade ela continua sendo o quê? A mesma, tá bom? Galera, só observem que aqui é um plano cartesiano. Se é um plano cartesiano, nós vamos lembrar que acima do eixo horizontal os valores são o quê? Positivo. E abaixo do eixo horizontal os valores são o quê? Negativo, tá bom? Então, essa velocidade, ó, ela está abaixo do eixo horizontal. Se ela está abaixo desse eixo horizontal aqui, é porque essa velocidade ela vai ser uma velocidade o quê? Negativa, tá bom? Já essa outra, ela está acima do nosso eixo horizontal. Se ela está acima do eixo horizontal aqui, ó, então a velocidade aqui em cima vai ser uma velocidade o quê? Positiva, tranquilo? De boa? Galera, se ela vai ser uma velocidade positiva, então esse primeiro movimento é um gráfico de movimento o quê? Progressivo. E esse segundo movimento é um gráfico de movimento o quê? Retrógrado, tá bom? Aí lembrem, sempre que eu tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, então nós temos que lembrar que a velocidade em função do tempo, esse gráfico, essa área desse gráfico vai sempre representar o quê? A distância percorrida, tá bom? Tranquilo? Então, se essa distância percorrida, quando eu calcular aqui, ó, for positiva, é porque o movimento é progressivo. Se for negativa, é porque o movimento ele vai ser um movimento retrógrado, tá bom? Aí lembrem, pessoal, no sistema internacional, a velocidade média ela é dada em qual unidade de medida? Metro por segundo. A distância percorrida é dada em qual? Metro. E o intervalo de tempo é dado em quê? Em segundos, tá bom? Aí vamos aqui, ó, só voltar aqui. Vamos aqui para um exemplo. Nesse nosso exemplo, eu digo que eu tenho um corpo que está com uma velocidade média de 80 km por hora. Aí eu quero saber quanto tempo, em horas, leva para chegar em Natal, distante 240 km de Mossoró. Galera, então eu quero saber o intervalo de tempo. Para saber o intervalo de tempo, eu sei essa distância percorrida, que é 240 km. E eu sei que a velocidade média está sendo o quê? 80 km por hora, tá bom? Então eu posso aqui fazer de duas maneiras. Eu posso só aplicar a fórmula de velocidade média. Velocidade média vai ser o quê? Distância percorrida sobre o intervalo de tempo. Então, ó, velocidade média é quanto? 80 igual a distância percorrida, que é 240, sobre o intervalo de tempo. Nós iremos fazer aqui meio com meio, extremos com extremos. Quando a gente fizer essa multiplicação cruzada, então aqui vai ficar o quê? 80 ΔT igual a 240
Pessoal, o 80 está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, o intervalo de tempo aqui ó, vai ficar 240 dividido por 80. Corto 0 com 0. Então, esse intervalo de tempo fica 24 dividido por 8. Então, dá o quê? 3. E qual vai ser a unidade de medida? Ó, vai ser horas. Ah, Lucas, mas você não tinha falado que no sistema internacional a unidade de tempo não é segunda? Exatamente. Porém, a questão aqui, como ele não especificou a unidade de medida, deixa eu ver. Ah, especificou, ó. Vai ser em horas, tá bom? Então, vou responder em horas. E outro detalhe, observe que a velocidade está em quilômetro por hora. Então, consequentemente, a minha unidade de tempo vai estar em horas, tá bom? Então, esse que vai ser o intervalo de tempo. Eu vou levar 3 horas para sair de Mossoró e chegar até Natal, tá bom? Ah, Lucas, eu sou obrigado a fazer utilizando essas fórmulas? Não, pessoal. Se você souber o que é uma velocidade média, souber a definição dela, você consegue responder isso aqui tranquilamente. Pense comigo, se um corpo está com a velocidade de 80 km por hora, isso quer dizer o quê? Que esse corpo ele percorre 80 km a cada o quê? A cada 1 hora, tá bom? Então pense comigo, se ele percorre 80 km a cada 1 hora, e eu sei que a distância de Mossoró até Natal é 240 km, então vamos lá. 80 na primeira hora. Pessoal, na segunda hora eu ando mais o quê? Mais 80, então já dá quanto? 160 quilômetros. E na terceira hora eu vou andar mais o quê? Mais 80, então 160 com mais 80, 240 quilômetros. Então eu estou levando 3 horas para sair de Mossoró e chegar em Natal. Isso considerando uma situação perfeita, ou seja, uma velocidade constante durante o caminho todo de exatamente 80 km por hora, ou seja, sem nem aumentar nem diminuir a velocidade, tá bom? Tranquilo? Galera, a gente sabe que na prática isso não tem como acontecer, tá bom? Porque a gente não consegue manter essa velocidade constante durante esse trajeto todo, tá bom? Então, mais uma vez, se você entende que a velocidade representa a quantidade de distância que eu ando em um certo intervalo de tempo, então você consegue fazer isso de cabeça em qualquer questão. Por exemplo, se eu quiser saber qual vai ser a distância percorrida em 10 horas, é só pensar em 1 hora. Eu estou andando quantos quilômetros aqui, nesse probleminha? 80 quilômetros. Em 2 horas, 160, ou seja, é só multiplicar 80 vezes 10, fica o quê? 800 quilômetros, tá bom? E assim por diante, tranquilo? Então, só para finalizar, movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em que nós não teremos aceleração. O módulo da velocidade vai ser o quê? Vai ser constante, ou seja, essa velocidade não varia com o passar do tempo. E a nossa relaçãozinha matemática para calcular a velocidade média é só fazer distância percorrida sobre intervalo de tempo, ou entender que a velocidade média representa a distância que eu ando em um certo intervalo de tempo, aí faz de cabeça, tá bom? Então vamos começar aqui a resolver algumas questões modelo Enem. Pessoal, a primeira questão aqui diz o seguinte: em uma avenida cuja velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, um carro passa por 2 sensores colocados a 20 milímetros de distância um do outro. O tempo registrado entre os sensores foi de 2 ms. Galera, lembre, ms quer dizer 2 milissegundos, tá bom? Lembre, Lucas, aqui não é metro. Não, pessoal. Sempre que aparecer esse prefixo m antes de uma unidade de medida, é porque ele vai funcionar aqui, ó, como um prefixo, certo? Esse prefixo m, ele vai ser o prefixo mili. Aí nós temos alguns prefixos que nós temos que saber para a nossa prova. O primeiro é o mili. O mili é uma divisão por 1000, ou seja, é 10 a menos 3. Nós vamos ter o micro. O micro é uma divisão por 1 milhão, então ele é 10 a menos 6. E depois nós vamos ter o nano, que é uma divisão por 1 bilhão, que é justamente o nosso 10 elevado a menos 9, tá bom? Aí, ó, segundo a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para vias com velocidades de até 100 km por hora, o valor final registrado pelo radar deve ser o valor medido. Então, ó, está dizendo aqui que o valor final registrado pelo radar, o valor final, que vai ser registrado pelo radar, ele vai ser o quê? O valor medido pelo radar. Então, esse valor final vai ser igual ao valor medido pelo radar, descontado. Pessoal, se eu falar a palavrinha descontado, é porque eu vou retirar alguma coisa, tá bom? Então, ó, descontado 7 km por hora. Então, ó, vou retirar aqui 7 km dessa velocidade. Com base nessas informações, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então, vamos lá. Está dizendo que o valor final registrado, ele vai ser justamente a velocidade medida menos 7 km, tá bom? Por hora. Galera, para a gente saber essa velocidade medida, a questão diz que eu vou ter 2 sensores.
vou ter esse sensor nessa posição e esse outro sensor nessa outra posição. Aí, ó, vem um carro aqui, tá bom? Pessoal, assim que esse carro passa por esse sensor 1, esse sensor 1 começa a contar no cronômetro quanto tempo ele leva para chegar aqui, ó, no sensor 2. Então, ele vai calcular esse tempo aí. Quando ele calcula esse tempo, ele calculou aqui na nossa questão que o tempo que ele levou para passar pelos dois sensores foi de 2 milissegundos, tá bom? E esses dois sensores estão a distância de quanto? Ó? Estão a uma distância de, cadê? A questão deu aqui, uma distância de 20 milímetros, tá bom? Aí ele quer saber justamente qual foi essa velocidade, então vamos calcular a velocidade média. Galera, para a gente calcular a velocidade média, a gente sabe que é o quê? Distância percorrida sobre o intervalo de tempo, tá bom? Então a velocidade média vai ser a distância percorrida. Galera, a distância percorrida aqui, ó, é 20 milímetros. Pessoal, 20 milímetros é a mesma coisa de que, ó, esse prefixo M. Já falei para vocês que o mili vale quanto? 10 a menos 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 3. E a unidade medida aqui fica o quê? Ó, sobra o metro, tá bom? Então 20 vezes 10 a menos 3 metros. Dividido pelo intervalo de tempo. E o intervalo de tempo aqui está sendo de quanto? Ó, 2 milissegundos. Então aqui, ó, 2 mili. Pessoal, esse mili é justamente o quê? 10 a menos 3, tá bom? Então, ó, no canto do mili, vou colocar 10 a menos 3 segundos. Então, ó, a velocidade média aqui vai ficar. Pessoal, observe que eu tenho 10 a menos 3 em cima com 10 a menos 3 embaixo. Posso cortar. Então, fica 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 vai dar exatamente igual a quanto? Ó, vai dar 10. 10 o quê? Metros por segundo, tá bom? Galera, então essa que vai ser a velocidade desse carro, certo? Porém, a questão quer saber o quê? Com base nas informações, qual foi a velocidade final registrada, tá bom? Pessoal, a velocidade final registrada vai ser essa velocidade que ele mediu, que é 10 metros por segundo, menos 7 km por hora. Só tome cuidado que essa velocidade que o radar mediu está em quê? Metros por segundo. E a outra velocidade aqui está em quê? Quilômetros por hora. Não posso trabalhar grandezas com unidades diferentes. Tenho que deixar tudo na mesma unidade. Aí nós vamos ter que transformar, como aqui a questão quer tudo em quilômetro por hora, vou ter que transformar esse 10 metros por segundo para quilômetro por hora. Aí nós vamos lembrar que de metro por segundo para quilômetros por hora é só fazer o que mesmo? Multiplicar por 3,6, tá bom? Lembrem, sempre que eu precisar transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, nós iremos multiplicar por 3,6, certo? Ah, Lucas, se for o processo contrário, pessoal, se for o contrário, se for... Opa, só ajeitar aqui. Pronto, ó, de metros por segundo para quilômetro por hora, nós iremos sempre multiplicar por 3,6. E se for de quilômetro por hora para metros por segundo, nós vamos fazer o quê? Em vez de multiplicar, nós iremos dividir por 3,6, tá bom? Tranquilo? Nesse caso, como eu quero transformar para quilômetro por hora, eu vou multiplicar. Então aqui, ó, fica exatamente 36 quilômetros por hora. Então essa que foi a velocidade que foi medida pelo aparelho, tá bom? Galera, porém o radar de trânsito, ele não vai registrar ali a velocidade que a pessoa realmente passou. Ela sempre vai dar uma margem de segurança, certo? No caso, a margem de segurança dessa nossa questão vai ser de quanto? 7 km por hora. Ou seja, esse radar, ele vai registrar o quê? A velocidade real com que o carro passou, porém vai deixar essa margem de segurança de 7 km por hora. Então ele registra lá no sistema 7 km a menos, tá bom? Então a velocidade final que vai ser registrada vai ser a velocidade medida, que foi 36 km por hora menos 7. Ou seja, ele vai registrar uma velocidade final aí, ó, de 29 km por hora. Então essa pessoa, ela passou com a velocidade de 36 km por hora. Porém, o radar só vai registrar 29, certo? Ela coloca essa margem de segurança. Portanto, a resposta da nossa questão, ó, fica justamente a letra C. Beleza, galerinha? De boa? Tranquilo? Então, vamos passar aqui, ó, para a próxima questão. Outra questão, modelo Enem. Uma concessionária administra um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho, existem 6 praças de pedágio, onde veículos sem um sistema automático gastam 5 minutos em cada parada. Veículos com o sistema automático passam direto, sem parar.
A velocidade máxima na rodovia é de 120 km por hora para os veículos leves, como carros, e 80 km por hora para veículos pesados, como caminhões. Suponha que os veículos mantenham velocidade constante durante todo o trajeto. Considere um carro possua o sistema automático e um caminhão não possua, parando em todas as praças. Comparando ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Pessoal, então vamos lá. Quero saber o seguinte, quantos minutos o carro ele leva a menos do que o caminhão para fazer esses 480 quilômetros. Então, eu vou encontrar o tempo do carro primeiro. Vamos calcular aqui, ó, primeiro do carro. Pessoal, quando eu for calcular do carro, a gente sabe que a velocidade do carro, a velocidade média vai ser o quê? Distância percorrida sobre o intervalo de tempo, tá bom? Galera, eu posso fazer isso aqui de cabeça também. O carro, ele está com qual velocidade? Ó, 120 o quê? Quilômetros por hora. O que isso quer dizer? Quando o carro está com a velocidade de 120 km por hora. Isso quer dizer que a cada 1 hora o carro anda o quê? 120 km. Então, quantas horas ele vai gastar para andar os 480 km? Só fazer 120, 1 hora. 240, 2 horas. Quanta a velocidade aqui? 120. Então, 240, 2 horas. 360, 3 horas. E 480, 4 horas, tá bom? Então, o carro leva 4 horas para percorrer nessa estrada, certo? Ou é só vir aqui substituir, ó. O carro está com a velocidade de 120 km por hora. Quero saber o tempo que ele leva para andar uma distância de 480. Faz meio com meio, extremos com extremos, denominador não aparece, é 1. Então, aqui ó, vai ficar 120 ΔT igual a 480. 120 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 480 dividido por 120. Ou seja, o intervalo de tempo fica de exatamente 4 horas, certo? Galera, só tome cuidado, porque ele quer essa resposta em quê? Ó, em minutos. Então, para transformar de horas para minutos, é só lembrar que 1 hora tem quantos minutos mesmo? Tem 60. Então, é só multiplicar aqui ó, por 60, tá bom? Então, quando a gente multiplicar isso por 60, 4 vezes 60 vai dar exatamente 240 minutos, tá bom? Então, o carro, ele leva exatamente 240 minutos para percorrer esses 480 quilômetros. Ah, Lucas, não tem essa alternativa. Tenha calma, pessoal. Porque ó, a questão não quer saber o tempo que o carro leva para fazer esses 480 quilômetros. Ele quer saber o quê? Quantos minutos a menos o carro gasta em relação ao caminhão. Então, nós já encontramos aqui ó, o tempo que o carro gasta. Galera, lembrando, essa rodovia aí, ela vai ter 6 praças de pedágio. Em cada praça, quando o veículo é sem o sistema automático, ele gasta 5 minutos em cada parada. Já quando o veículo tem sistema automático, ele não vai parar, ele passa direto. Então, esse carro ele tem um sistema automático de cobrança. Se ele tem um sistema automático de cobrança, então esse carro ele não vai perder tempo nas praças de pedágio, ele já consegue passar direto, tá bom? E quando ele passa, como é um sistema automático, isso acaba registrando de forma automática. Agora, vamos ver quantos minutos o caminhão gasta. Pessoal, o caminhão aqui, ele vai gastar quantos minutos? Ó, do mesmo jeito, a gente consegue fazer isso aqui de cabeça. Se a velocidade do caminhão é 80 km por hora, pense comigo, a cada hora ele anda o quê? 80 km. Como ele quer saber para percorrer 480 km, então eu vou precisar de quanto tempo? Pessoal, se em 1 hora eu ando 80 km, então para fazer 480 km eu vou precisar de quantas horas? De 8, tá bom? É só dividir 480 por 8, tranquilo? Ou, perdão, 480 por 80, que acaba ficando 8. Ah, Lucas, não visualizei, então faz aqui a continha, ó. Velocidade média vai ser a distância percorrida sobre o intervalo de tempo. Então, com isso, a velocidade média, a gente sabe que a velocidade média que o caminhão está é de 80 km por hora, então vamos colocar aqui 80, a distância percorrida é de 480 km, sobre o intervalo de tempo, denominador não aparece, é 1, faz meio com meio, extremos com extremos, então o intervalo de tempo ó, fica 480 dividido por 80, tá bom? Ou seja, esse intervalo de tempo fica de exatamente 8 horas, certo? Então, pessoal, o caminhão ele vai levar aqui exatamente 8 horas para percorrer todo esse trecho, beleza? Galera, mas a questão não quer saber aqui, ó, pessoal, perdão, aqui fica 6 horas, tá bom? Ficam 6 horas para percorrer todo esse trecho. Então, o caminhão ele gasta 6 horas
para percorrer essa pista de 480 km, certo? Galera, porém não quer saber o tempo que o caminhão gasta, ele quer saber a diferença entre o caminhão e o carro, tá bom? Então, ó, vamos lá. Se o caminhão gasta 6 horas em minutos, isso aqui equivale a quanto? Aí eu vou transformar para minutos. Para transformar para minutos é só multiplicar por 360, certo? Então aqui, ó, fica 360 minutos. Então o caminhão, ele gasta 360 minutos para percorrer na rodovia, certo? Galera, porém o caminhão, a questão disso, ó, que o caminhão não possui sistema automático de cobrança. Então esse caminhão, ele vai parar em toda a praça de pedágio. Então ele vai passar quanto tempo em cada praça de pedágio? Vamos lá, em cada praça de pedágio, ele gasta quanto tempo? Ó, 5 minutos. São quantas praças de pedágio? São 6. Então ao todo ele vai gastar aqui, ó, quanto tempo o caminhão parado em cada praça? 6 vezes 5, fica exatamente 30 minutos. Ou seja, o tempo que o caminhão vai gastar parando em todas as praças vai ser de 30 minutos, porém ele já tinha gastado quanto tempo na rodovia? 360. Então, ao todo, o caminhão ele vai gastar um tempo de 390 minutos. E a questão quer saber exatamente a diferença do tempo do caminhão e do tempo do carro, tá bom? Então, agora é só fazer o quê? Só olhar essa diferença, ou seja, 390 menos o tempo que o carro gastou. Pessoal, o carro gastou quanto tempo? Ó, 240 minutos. Então, quando a gente subtrai aqui, vai dar exatamente 150 minutos. Ou seja, o caminhão, ele gastou 150 minutos a mais do que o carro. Portanto, resposta da nossa questão, letra D. Beleza, galerinha, de boa? Então, espero que vocês tenham entendido essa nossa questão de velocidade média. Agora, nós vamos para um breve intervalo e retornamos já já. E aí, galerinha, estamos de volta para dar continuidade aqui do nosso estudo de física. Vamos lá. Lembrando, no bloco anterior nós aprendemos sobre movimento retilíneo uniforme, que é justamente aquele movimento em que a velocidade do corpo ela vai ser constante. Se a velocidade do corpo é constante, então esse corpo ele não vai ter o quê? Aceleração, tá bom? Agora nós iremos para um segundo tipo de movimento, que é o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, que é o famoso MRUV. Pessoal, esse movimento vai ser aquele movimento em que nós teremos aceleração. E essa aceleração ela vai ser constante e diferente de zero, tá bom? Essa aceleração, quando ela é constante e diferente de zero, nós temos que lembrar que a aceleração é justamente a grandeza física que vai modificar o vetor velocidade. Então, se eu tenho aceleração a partir de agora, eu vou modificar essa velocidade. E a aceleração que nós vamos ter aqui, que nós estamos estudando aqui, é a aceleração tangencial, certo? Ou aceleração escalar. Essa aceleração ela vai ser responsável por modificar o módulo da velocidade, certo? Ou seja, ela vai aumentar ou diminuir o módulo dessa velocidade. Galera, então, movimento retilíneo uniformemente variado, como eu falei, a aceleração é diferente de zero. O módulo da velocidade, ele varia com o passar do tempo, ele pode aumentar ou diminuir. Galera, e as relações matemáticas que nós vamos ter aqui na velocidade média vai ser, no movimento retilíneo uniformemente variado vão ser, eu posso aplicar a velocidade média, porém dessa vez, diferentemente lá do movimento retilíneo uniforme, dessa vez eu vou ter uma velocidade que nós chamaremos de velocidade inicial e teremos uma velocidade final, certo? Já que eu tenho aceleração e a aceleração faz o que com a velocidade? Modifica o seu módulo. Então tem uma velocidade inicial e uma velocidade final. E se eu quiser saber a velocidade média, é só imaginar como se fosse aqui uma nota da escola. Pessoal, eu terei um 6 na primeira prova e um 10 na segunda prova. Então a minha média vai ser quanto? Aí eu faço 6 mais 10, 16, dividido por 2, 8. Então a velocidade média nós iremos sempre fazer justamente pegando a velocidade inicial e final e fazendo a média entre elas. Ou pode ser só a distância percorrida sobre o intervalo de tempo, tá bom? Galera, nós vamos ter também essa outra relação, que é a função, que é Torricelli, famosa equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, tá bom? Nós vamos ter a função horária da velocidade, que é velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo.
E nós vamos ter a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o famoso sorvetão, tá bom? Ah, Lucas, em qual situação eu uso essas equações? Sempre que a questão der um movimento, e esse movimento tem o quê? Aceleração, ou seja, quando a velocidade do corpo, ela varia com o passar do tempo, tá bom? Tranquilo? Galera, aí você vai sempre analisar quais os dados a questão está fornecendo. A partir dos dados que ela fornece, aí nós vamos olhar qual dessas equações nós iremos aplicar, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplozinho, uma questão, ó. Em uma avenida movimentada, o limite de velocidade foi reduzido de 72 km por hora para 54 km por hora, com o objetivo de aumentar a segurança dos pedestres. Ou seja, pessoal, ela tinha uma velocidade aqui de 72 km por hora, não vai ser mais 72 km por hora, ela agora vai ser uma velocidade de quanto? De 54 km por hora, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Um carro que trafega nessa via pode frear com desaceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado, em pista seca. Ele quer saber, ó, em quantos metros serão reduzida a distância de frenagem devido à nova velocidade. Pessoal, então nós vamos ter duas situações. Situação 1, que é com a velocidade antiga, de 72 km por hora. Então, ó, a velocidade inicial vai ser de 72 km por hora. Aqui, ó, 72 km por hora. E a velocidade final é justamente quando esse carro ele vai fazer o quê? Ele vai parar, tá bom? Pessoal, e quando o carro para, a velocidade final vai ser quanto? Vai ser 0, certo? Então, velocidade inicial 72 km por hora e a velocidade final é quando o carro ele para, ou seja, quando ele para é quando a velocidade final dele vai ser 0. E a aceleração aqui do sistema vai ser quanto? Ó, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Galera, e nós temos que lembrar que sempre que for uma situação de freio, de frenagem, essa aceleração ela vai ser o quê? Negativa. Então aqui, ó, fica menos 6 metros por segundo ao quadrado, tranquilo? Galera, sempre que eu estiver trabalhando no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que tomar cuidado aqui em deixar a velocidade em metros por segundo. Então, vamos transformar essa velocidade para metros por segundo. Para transformar para metros por segundo, é só dividir o quê? Por 3,6, tá bom? Então, ó, quilômetro por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Quando a gente dividir aqui, ó, fica exatamente 20 metros por segundo, tá bom? Essa aqui é a velocidade inicial. Aí eu quero saber a distância percorrida. Vamos lá. Pessoal, para eu descobrir a distância percorrida, nós vamos lembrar das equações básicas aqui, ó. Eu tenho velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o intervalo de tempo. Nós temos o famoso sorvetão, que é a função horária da posição, tá bom? S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E nós vamos ter Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S, certo? Pessoal, pense comigo. A questão ele está dando a velocidade inicial, da velocidade final, da aceleração e quer saber o quê? Distância percorrida. Eu tenho tempo aqui? Não, né? Vamos analisar. Eu posso usar essa primeira equação para encontrar a distância percorrida? Não. Aqui não aparece nem distância percorrida, tá bom? E outro probleminha, eu não sei o tempo que eu levei para parar. Tem até como calcular, mas como a questão não quer, não vou perder tempo fazendo isso. Galera, eu posso usar a segunda. Galera, com a segunda eu posso, ó, encontrar a posição, a distância percorrida. Porém, o problema é que eu não sei o quê? O tempo. Então, nós não vamos usar ela, porque aqui eu ia ter que fazer duas contas para poder encontrar, uma para encontrar o tempo e depois outra para encontrar a distância percorrida, certo? Pessoal, já essa terceira equação, a gente percebe, ó, que para encontrar a distância percorrida eu só preciso de quê? Aceleração. Eu tenho aceleração? Tenho. Preciso de quê? Velocidade inicial. Tenho a velocidade inicial? Tenho também. E preciso de quem também? Da velocidade final. Tenho velocidade final? Tenho também, tá bom? Então, ó, vou só aplicar justamente a nossa equação aqui, ó, de Torricelli. Então, vamos aplicar velocidade final ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes ΔS. Com isso, a velocidade final é justamente quando o carro para, ou seja, 0. 0 ao quadrado igual a velocidade inicial, que é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Pessoal, a aceleração é de quanto? Ó, menos 6. Então, aqui, ó, menos 6 vezes a distância percorrida, que é o que a questão quer saber.
Quando a gente resolver, ó, 2 vezes menos 6 dá menos 12. 12 está negativo, passa para o outro lado positivo, então aqui fica 12 ΔS igual a 20 ao quadrado. E 20 ao quadrado é quanto? Ó? É 400. Esse 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então aqui ó, vai ficar 400 dividido por 12. Então essa distância percorrida, quando a gente fizer essa divisão, vou fazer aqui para ser mais rápido, 400 dividido por 12, vai dar aproximadamente 33,3, tá bom? Então essa velocidade aqui ó, fica 33,3 metros. Então essa que é a distância percorrida pelo carro na primeira situação, ou seja, antes de ter a redução, beleza? Agora vamos fazer aqui a segunda situação. Pessoal, a segunda situação, vamos encontrar qual vai ser a distância percorrida na situação 2. E a situação 2 é justamente quando eu vou diminuir aqui o valor da velocidade. Então, ao invés da velocidade ser de 72 km por hora, a velocidade agora vai ser de quanto? 54 km por hora, tá bom? Então, a velocidade inicial vai ser 54 km por hora. Galera, a gente já sabe que eu tenho que transformar para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Então, ó, 54 dividido por 3,6, isso aqui vai dar 15. Então, 15 metros por segundo. A velocidade final é justamente quando esse carro ele para. Quando ele para, a velocidade final vai ser quanto? 0. A aceleração aqui é de quanto? Ó, é de menos 6 metros por segundo ao quadrado. E a questão quer saber, mais uma vez, a distância percorrida. Então, pessoal, é só aplicar novamente o quê? A equação de Torricelli. Então, vamos aplicar aqui em cima, ó, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, a velocidade final é quanto? 0 ao quadrado. A inicial é quanto? Ó, é 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. E a aceleração é de quanto? Ó, menos 6. Então, menos 6 vezes a distância percorrida, que é o que a questão quer saber, tá bom? Então, ó, quando a gente resolver aqui, 2 vezes menos 6 dá menos 12. Menos 12 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, aqui ó, vai ficar 12 ΔS igual 15 ao quadrado dá 225. Então, essa distância percorrida vai ficar 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, 225 dividido por 12, quando a gente fizer essa continha aqui, 225 dividido por 12 vai dar 18,75. Então, ó, 18,75, tá bom? Opa, só ajeitar aqui. Vou dividir aqui por 12. Então, quando a gente dividir isso aí por 12, fica exatamente igual a distância de 18,75 metros, tá bom? Galera, porém a questão não quer saber nenhuma dessas duas distâncias, ela quer saber o quê? Ó? Ela quer saber a diferença entre essas distâncias, tá bom? A diferença entre a distância antiga e a distância nova. Galera, quando a gente quer saber a diferença, é só fazer o quê? Subtrair a distância antiga, que era 33,3, menos a nova distância, que é 18,7 aproximadamente, tá bom? 75. Quando a gente subtrair isso aqui, vai dar aproximadamente 15 metros. Aí como é que é saber um valor aproximado dessa redução? Portanto, ó, fica a resposta, a letra A. Essa distância ela foi reduzida, a distância de frenagem foi reduzida em 15 metros. Beleza, galerinha, de boa, tranquilo? Pessoal, vamos fazer aqui, ó, mais uma outra questão padrão que o Enem já cobrou várias vezes, tá bom? Lembrando, essa questão a que eu vou fazer agora e a questão anterior, ambas foram do Enem, mas só que estão aqui adaptadas, tá bom? Adaptadas à contextualização e os valores, porém o comando, a essência da questão se manteve. A questão diz o seguinte, ó, o metrô urbano de alta velocidade passou a utilizar um novo sistema de freios magnéticos, mais eficiente que o anterior. Antes da atualização, era necessário iniciar a frenagem 225 metros antes da estação. Com o novo sistema, essa distância foi reduzida para 150 metros, permitindo uma aproximação mais rápida. Considerando que o metrô chega com velocidade constante de 108 km por hora, qual é o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem antes e depois da adoção do novo sistema? Pessoal, vamos lá, ele quer saber o módulo da diferença dessas acelerações. Então, ó, tem duas situações aqui. Tem a situação 1 e a situação 2.
eu vou descobrir aqui a aceleração da situação 1. Pessoal, eu sei que ele vai começar a frear com a distância de quanto? Ó, 225 metros. Então, ele vai percorrer uma distância de 225 metros na situação 1. Ele está com a velocidade inicial de quanto? 108 km por hora. Pessoal, vou transformar 108 km por hora para metros por segundo. Para transformar para metros por segundo é só o quê? Ó, dividir por 3,6. Então, quando a gente dividir por 3,6, isso aqui dá 30 metros por segundo, tá bom? Então, a velocidade inicial fica 30 metros por segundo. E a velocidade final é justamente quando o trem chega na estação e para, tá bom? Então, a velocidade final vai ser quanto? 0. Então, vamos lá. Quero encontrar a aceleração. Pessoal, vamos lembrar das equações de movimento retilíneo uniformemente variado? Eu vou ter velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu posso usar ela para encontrar aceleração? Posso. Mas para encontrar aceleração usando ela, eu preciso de quê? Velocidade final. Tenho a velocidade final? Tenho, que é 0. Preciso da velocidade inicial? Tenho inicial? Tenho. O problema é que eu não sei o quê? O tempo. Então aqui eu vou ficar com duas incógnitas, aceleração e tempo. Então não é ideal usar ela. Pessoal, a mesma coisa com a função horária da posição, o famoso sorvetão. Para aplicar o sorvetão, eu posso encontrar aceleração com o sorvetão. O problema é que eu também não sei o quê? O tempo. E Torricelli eu sempre vou utilizar em situações em que eu não preciso do tempo, tá bom? Então, V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2A delta S. Então, ó, só substituir aqui em Torricelli, nessa relaçãozinha aqui, tá bom? Vou substituir os valores nela. Quando eu substituir, vai ficar a velocidade final, que é 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero saber, vezes a distância percorrida. E a distância percorrida é de quanto? Ó, 225. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, 30 ao quadrado dá quanto? 900. 900 está positivo, passa para o outro lado negativo, então aqui fica menos 900. E 2 vezes 225 dá quanto? Vai dar 450A. Esse 450 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então aqui ó, fica menos 900 dividido por 450. Com isso, a aceleração fica exatamente igual a quanto? Ó, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, Lucas, a aceleração deu negativa. Pode, pessoal, lembrem. Sempre que for situação de freio, de frenagem, então a aceleração realmente vai ser negativa, porque a aceleração ela vai diminuir o módulo da velocidade, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Nós encontramos aqui a aceleração da primeira situação, certo? Percebam aqui que ele quer saber o que? O módulo. Então, ele não está preocupado com esse sinal. Então, a aceleração da primeira situação é quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, Lucas, letra B, marcou, errou. Pessoal, por quê? Porque essa aceleração que nós encontramos foi o quê? A aceleração do primeiro sistema, que era o sistema em que ele precisava de uma distância de 225 metros, certo? Agora, nós vamos para a segunda situação. A segunda situação vai ser o seguinte. A segunda situação, ela vai ser... Quero saber novamente a aceleração. A distância percorrida agora vai ser de quanto? 150 metros. A velocidade inicial continua sendo 30 metros por segundo e a velocidade final vai ser quanto? 0. Então, vou aplicar novamente Torricelli, certo? A equação de Torricelli, já que eu não sei o tempo e não preciso do tempo aqui. Então, só aplicar a velocidade final é quando ela para na estação, que é 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 30 ao quadrado. Aí, ó, mais... 2 vezes a aceleração, não sei quanto é o que eu quero saber, essa nova aceleração, vezes a distância percorrida. E a distância percorrida agora vai ser de quanto? Ó, 150 metros, tá bom? Galera, 30 ao quadrado dá quanto? 900. 900 está positivo, passa negativo, então aqui fica menos 900. 2 vezes 150 vai dar 300. Esse 300 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então aqui ó, fica menos 900 dividido por 300. Com isso, a aceleração fica exatamente igual a quanto? Ó, menos 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, essa que vai ser a aceleração, certo? A nova aceleração. Aí a questão quer saber justamente o quê? A diferença entre essas acelerações. Pessoal, então a diferença aqui, vamos lá. Ele quer saber um módulo, então eu vou deixar tudo em módulo, ó. Quer saber a diferença. Então, a diferença entre as acelerações, nós vamos pegar a aceleração nova, que é 3, o módulo dela, menos a aceleração antiga, que é quanto? 2. Então, a diferença entre essas acelerações fica de exatamente quanto? 1
metro por segundo ao quadrado. Lembre, módulo é sempre o valor positivo, tá bom? Retirando esse sinal. Com isso, pessoal, nós vamos perceber que a resposta da nossa questão é justamente letra o quê? Ó, letra A. Beleza, galerinha? Então, ó, só recapitulando, nós estudamos na aula de hoje movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando, o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em que o módulo da velocidade vai ser o quê? Constante, ou seja, o módulo da velocidade não varia com o passar do tempo. Se o módulo da velocidade não varia com o passar do tempo, então a aceleração vai ser exatamente igual a quanto? A zero. Beleza? Galera, já no movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai ser aquela situação em que o módulo da velocidade ele vai variar com o passar do tempo. Então, se o módulo da velocidade varia com o passar do tempo, é porque eu tenho a presença de quem? De aceleração, porque a aceleração é justamente a grandeza física responsável por modificar por modificar o vetor da velocidade de um corpo, tá bom? Então, sempre que eu precisar modificar o vetor velocidade de um corpo que eu modificar, é porque eu vou ter a presença de quê? Da aceleração. Beleza, galerinha? De boa? Tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto extremamente importante que cai na nossa prova do Enem, que é a cinemática, tá bom? Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. E por hoje é isso, School Friends, e olha só, o último dia do Nota 10 volta sábado às 16 horas e lembrando que domingo tem mais reprise também às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais, é o @TCM10HD. Beijo, School Friends, e até a próxima!